O assunto de hoje, né? Então nós temos duas abordagens para falar sobre a expansão, que é a parte de diagnóstico, a parte mais básica. Então o que eu tenho que observar, como que eu tenho que conhecer, se a estrutura minha de atresia foi causada por osso, por dente, se essa assimetria foi causada muitas vezes por atresia do arco superior e uma MH, então a maxila é atrésica, mas a mandíbula sofreu uma mudança. Então a gente tem aí alteração esquelética de maxila, alteração dentária da maxila e alteração postural funcional, causando para mim agora uma assimetria de face. Por quê? O paciente está buscando uma MIH. Então tudo isso nós temos que pensar, eu não posso sair expandindo todo mundo que eu estou afim. E lembrando, normalmente na minha expansão, eu tenho efeito do lado direito igualzinho do lado esquerdo. E se eu tiver só dentário com um problema, eu vou fazer, aí é muito comum, né? Depois que a gente expande, um lado está cruzado, né? Um lado está cruzado, o outro está normal. Aí depois que você expande, um fica praticamente brode e o outro está topo a topo. Aí você fala, e agora, cara, o que eu faço? Né? Então hoje nós vamos falar mais do que mais vocês precisam, que é a parte que vocês fazem hoje, tratamento. Conceitos é importante falar, e é claro, nós vamos ter a opinião nossa, ver o que a ciência fala disso, mas o mais importante, nós somos clínicos. O paciente sentou no meu consultório, que aparelho que eu vou usar? Então o que eu tenho que avaliar nele para eu poder entender? Primeiro, eu tenho que conhecer o aparelho. Primeiro, eu tenho que conhecer todo o sistema ao redor dele. Depois, eu tenho que saber o que ele tem, para depois juntar um com o outro, aparelho e maloclusão, tá? Então, nós separamos aí em fases também, num sumário, né? Então, as principais dúvidas, como a gente estava falando lá para vocês, dos ortodontistas, mordida cruzada e atresia, o que eu tenho? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Objetivos do tratamento, fases do tratamento, diagnóstico, anatomia, que a gente tem, isso aqui, eu diria que é a coisa mais importante. Você saber o que faz um aparelho e não sabe aonde colocar, o risco é todo nosso, tá? Então, riscos de perda dentária, nós vamos ver algumas situações aí, algumas iatrogenias que o aparelho pode trazer que não é bem-vindo, né? Etiologia, então, principais aparelhos, as características, então, do RAS, do Hirax, do RAS colado, que é dito, né, como RAS colado, mas o RAS colado não existe. RAS é sem ser levantamento oclusal, é expansor do tipo colado, tá? Igual a gente fala lá, da placa de Hawley. Não, o arco vestibular de Hawley, a placa não é de Hawley, tá? Mas o Hawley ganhou a placa inteira só por causa do arco vestibular. Legal, né? O cara foi sortudo nisso, né? Aí a estabilidade do parafuso, o que nós fazemos? Eu tenho que colar ele? Tem que pôr uma resina, tem que passar um fio de latão. Então vocês vão ver que existem algumas literaturas, porém mais antigas, que propiciam essa informação. O que acontece? Quem não acompanha, muitas vezes fala, não, tem que fechar. Tem que manter seguro, senão ele volta. Então o que se mostra isso? As evidências científicas do que acontece realmente com todas as condições e a expansão em adulto, que é o que é mais preocupante para nós. O que mais nós temos medo de fazer é expandir no paciente adulto. Aí você fala, bom, eu extraio antes ou eu expando antes? E agora? Então, peraí, ele vai para a cirurgia? Eu vou tentar expandir um pouquinho, se não der...